Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Martins, aluno do curso de Educação Física da UniCV e pergunto a você: você conhece a história do 64º Jogos Abertos do Paraná? Não? Então vem comigo. A fase regional do 64º Jogos Abertos do Paraná, realizada em Ivatuba em julho de 2022, marcou um momento especial para o município e para o esporte paranaense, reunindo milhares de participantes entre atletas, técnicos e dirigentes. A competição movimentou a cidade e fortaleceu o espírito esportivo da região. Modalidades como vôlei, futsal, basquete e handebol proporcionaram disputas intensas, integração comunitária e uma grande celebração do esporte. Além da relevância competitiva, o evento também deixou reflexos sociais e culturais, ao mobilizar escolas, famílias e diferentes setores da comunidade local, transformando os jogos em uma verdadeira festa regional. Para compreender melhor o impacto dessa edição e relembrar os valores históricos que os Jogos Abertos sempre tiveram para o município, conversamos com o ex-secretário de Esportes, Maicon Paz, que acompanhou de perto momentos marcantes dessa trajetória. A seguir, apresentamos a entrevista que resgata memórias, conquistas e o legado deixado por essa competição. Boa tarde, secretário. Primeiramente, gostaria de agradecer por aceitar o convite para essa entrevista. Para começar, o senhor poderia nos contar um pouco sobre o contexto histórico dos Jogos Abertos em nosso município? Boa tarde, Wesley, tudo bem? Wesley, prazer sempre falar com você aí. Você que fez parte dessa vivência junto conosco, na oportunidade, trabalhando ali na Secretaria de Esportes. Eu também, na oportunidade, fui secretário do município por 10 anos, né? E para nós um motivo de muita alegria ter conseguido conquistar essa execução, né? Essa realização dos Jogos Abertos no município de Ivatuba. A gente passou por momentos difíceis, momentos de muita alegria, momentos de angústia, né, vamos dizer assim, até porque é o primeiro Jogos nível estadual realizado no município, né, e a gente tinha aquela ansiedade de como a gente se sairia também, né. Então, desde o início do processo, para que o município fosse habilitado para executar e realizar os jogos, então a gente ficou muito apreensivo, visita do governo do estado na cidade, a gente sabe que é uma cidade pequena, são muitos participantes, muitos municípios que vêm para dentro da cidade para participar, então você tem que ter um mínimo de estrutura, né? Também a gente entende que foi um processo doloroso, mas necessário, que deixou muitos registros e muitas coisas boas, um legado muito importante para Ivatuba, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter você conosco lá e compartilhar esse momento que eu tenho certeza que vai ficar gravado na memória dos ivatubenses por um longo tempo. E para completar a tua pergunta, Wesley, ter vivenciado esse momento histórico para a cidade foi um fato de muita alegria, porque a gente trabalhou com todos os pilares possíveis, né, dentro da administração. A gente movimentou tanto a hotelaria regional, tanto o comércio local, né, e movimentando ali uma situação centralizada, porque a gente fica no centro de outros municípios, né? Então a gente descentralizou um pouco das grandes cidades aí da regional, né? E trouxe para Ivatuba esse fato tão importante que foi o 64º Jogos Abertos fase regional aí para Ivatuba. E qual foi a importância desse evento para os atletas locais do município? Quando a gente fala da experiência que a gente deixou para os atletas, né, que participaram desse momento, eu, quanto atleta, quanto secretário, né, sou suspeito a falar porque sou praticante
e amante de esportes, né? É, digo que um fato assim inédito é você disputar competições fora, né? E depois você disputar uma competição dentro da tua casa, ainda mais o nosso município que sempre teve grandes resultados, né? Dentro da modalidade dos jogos abertos. Então, vamos dizer que a responsabilidade aumenta, né? Mas também a gente sente aquele prazer em estar ao lado da nossa família, da nossa torcida, né? Todo mundo empurrando para que a gente obtenha vários resultados. Então a gente, desde o início, na preparação, né, já íamos orientando e repassando ali com a experiência e vivência que a gente tinha de outras etapas, né? Essa pressão de jogar em casa, né? E a gente vê hoje, assim, conversando com os atletas, quando a gente tem a oportunidade de voltar ao município, né? O legado que fica, né? Aquela experiência, aquela vontade de viver isso de novo. Então, acredito que quem teve a oportunidade de participar conosco como atleta tem muito orgulho e tenho certeza que se pudesse viver esse momento novamente, não iria pensar duas vezes. O senhor se lembra de algum momento marcante ou edição especial dos Jogos? Olha, Wesley, de fato, quando a gente fala em edição ou alguma etapa marcante aí dos jogos, sem dúvida nenhuma me vem na cabeça justamente a edição realizada no município, né? O que acontece? Eu vejo que por mais que em outras etapas a gente foi medalhista, sempre com resultados bem expressivos, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em jogos abertos, a gente vai sempre lembrar com muito carinho da edição realizada em Ivatuba, né? Que ficou para a história. Além do mais, a gente, além de ser organizador, foi atleta, então a gente teve uma experiência única dentro dessa etapa e com certeza marcou a história dentro do município. Então, sem dúvida nenhuma, não consigo expressar tamanha alegria em ter realizado esse feito dentro de Ivatuba. E complementando a tua pergunta, meu amigo, com certeza um momento marcante dentro da competição, é, em minha opinião, a abertura que a gente realizou dos jogos foi fantástica, né? Algo diferente do que os outros municípios que sediaram aí em outras edições fizeram, né? Então a gente conseguia ver o brilho no olhar das pessoas que estavam ali prestigiando, né? E também o fato da gente ter conseguido chegar num êxtase de conquista, né? A gente olhar no olhar das pessoas que participaram da organização, o pessoal da administração, nossa equipe de trabalho da secretaria. Isso foi realmente fantástico. Além do aspecto esportivo, houve impacto social e cultural com a realização dos Jogos Abertos? Olha, Wesley, quando a gente fala em impacto social, a gente não pode deixar de citar a parte esportiva, né? E vou te dizer o porquê. Que a gente vê até nos dias de hoje, né, pais procurando a secretaria para participar de novas modalidades que até um tempo atrás não eram expressivas dentro do município. Então, por exemplo, a gente vê hoje pais procurando a secretaria para treinamentos de vôlei, handball, até mesmo o próprio basquete. Então a gente vê o legado que fica de tudo isso, né? E sem contar na parte social aí também, depois de uma abertura fantástica que a gente fez, o pessoal perguntando da parte circense, a comunidade toda envolvida, também lotando o ginásio, tanto de manhã quanto à noite, quanto à tarde. Então, e a gente depois andar pelas ruas e o pessoal comentar e ovacionar tudo que foi feito, sinônimo de muita alegria. Olhando hoje, como o senhor avalia o legado dos Jogos Abertos
para o município? Olha, Wesley, quando a gente fala em legado, eu não tenho medo nenhum em dizer que, com toda certeza, para a história do município, foi um dos maiores legados, tá? Tanto na parte esportiva, quanto para a parte geral do município. Então, a gente consegue dimensionar hoje, andando pelo estado do Paraná, né, conversando com lideranças estaduais, e sempre quando se fala em Ivatuba, é citado essa etapa dos jogos que foi realizada aí. Então, a gente entende que o legado esportivo que ficou para o município foi muito bom, tanto na procura de pais para cadastrarem seus filhos em novas etapas, em novas modalidades esportivas, quanto na parte política, parte social e parte estrutural de todos os pilares do município. E para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para as novas gerações de atletas e gestores esportivos? Uma mensagem que eu deixaria para os atletas, né, e futuros atletas, é que para que eles nunca deixem de sonhar, porque quem vivencia o esporte sabe do que eu estou falando. O esporte nos traz uma vivência, uma saúde melhor, né? E nos traz muitas realizações, tanto profissionais quanto para lazer, e sem contar a parte principal, que é a parte educacional. O esporte, ele educa e reeduca por muito tempo, né? E quem vivencia isso sabe do que eu estou falando. E a mensagem que eu deixaria aqui para os futuros gestores é que para que eles nunca deixem de sonhar, e sonhar alto, sonhar grande, porque quando a gente tem força de vontade, garra e corre atrás, a gente consegue mover montanhas para que grandes feitos sejam realizados dentro do município em prol da sociedade. Gostaria de agradecer imensamente ao senhor por compartilhar conosco suas lembranças e reflexões sobre os Jogos Abertos do Paraná. Suas palavras reforçam a importância desse evento não apenas para o esporte, mas também para a integração social, cultural e comunitária do nosso município. Wesley, foi um prazer ter falado com você. Espero ter ajudado aí com minha vivência e minha experiência dentro da Secretaria de Esportes. E foi um prazer ter compartilhado esse momento com você, quando você trabalhava lá na Secretaria. E tenho certeza que a gente marcou a vida de muita gente lá na cidade. E tenho certeza que eles lembram e se relembram desse fato histórico aí, e que com certeza mudou a rota do município na parte esportiva. O legado deixado por você e por competições como a fase regional do 64º Jogos Abertos de Ivatuba é, sem dúvida, uma inspiração para as novas gerações de atletas, gestores e cidadãos que acreditam no esporte como ferramenta de transformação. E encerramos aqui a nossa entrevista, certos de que essa história continuará viva em nossas memórias e servirá como motivação para o fortalecimento do esporte local e regional. Fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.